Nós temos um porto seguro onde nós devemos estar firmados. Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva. Faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe os nossos vídeos e nós veremos sobre esse porto seguro após a nossa vinheta. E nós estamos firmados no Senhor Jesus. Vamos ao nosso tema, âncoras da vida cristã. O nosso texto base está em Atos capítulo 27, verso 29, que diz: E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Olha a expectativa daqueles homens que estavam no meio de uma tempestade, aonde estavam correndo risco de vida, e eles lançam ao mar âncora. Âncora é uma peça de ferro composto por 2 ou mais pontas, é preso a uma corrente que é fixa no navio. A âncora é capaz de manter a estabilidade do barco durante uma tempestade ou para mantê-lo fixo, impedindo a movimentação, pois a âncora se agarra ao solo no lugar de ancoragem, no ancoradouro, ou no atracadouro, ou no fundeadouro. É como se fosse um estacionamento de navios, e a âncora tem esta função de firmar o navio. Na Bíblia nós vimos agora sobre o navio em que Paulo viajava para Roma como prisioneiro, e nesta viagem passaram por momentos de instabilidade, tempestades, o mar bravio, para que o barco fosse impedido de bater nas rochas, pois estava bem próximo de uma ilha em águas mais rasas. Os marinheiros lançaram as 4 âncoras para prenderem a embarcação. Atos capítulo 27, o verso 27 diz: E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Aí na sequência, que é o nosso texto base, no verso 29, mostra que eles, temendo ir darem alguns rochedos, eles lançaram da popa do navio 4 âncoras e desejavam que viesse o dia. Era uma situação de muita tensão, muito perigo, a ponto dos marinheiros quererem fugir. Atos capítulo 27, verso 30, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, ou seja, o bote salva-vidas, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Naquele navio havia 276 pessoas, e segundo os estudiosos da Bíblia, além do apóstolo Paulo estar lá, estava também Lucas e Aristarco. Lucas é justamente o autor do livro de Atos. Atos capítulo 27, verso 19. E ao 3º dia nós mesmos, aí é mostrando que Lucas estava lá, com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, ou seja, nós lançamos ao mar o mastro do navio, e em meio à tempestade eles estavam perdendo a esperança. Atos 27, verso 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Imagina a tempestade, fugiu-nos. Não era pouca a esperança que eles perderam, não. Toda a esperança de nos salvarmos. Olha a situação que eles estavam vivendo. Quantas vezes nós estamos no mar bravio, falando no sentido
figurativo, e aí nós perdemos a esperança da vitória. Mas o apóstolo Paulo, ele não perdeu a esperança, porque ele tinha uma âncora firme em Deus, a fé dele em Jesus Cristo, porque ele sabia em quem ele cria. Atos capítulo 27, verso 21 e verso 22, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. A fé de Paulo era firmada em Jesus Cristo. Paulo, ele sabia em quem ele cria, e Paulo, ele falou para os tripulantes que eles deveriam ter bom ânimo, porque ele tinha a vida alicerçada em Jesus, e ele seguia as orientações do Espírito Santo. Colossenses capítulo 2, verso 6 e verso 7 diz: sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. É lindo quando a gente para ver esses versículos. Assim como nós recebemos o nosso Senhor Jesus, nós devemos andar nele, estarmos alicerçados, estarmos edificados, estarmos fixos, firmes, convictos e inabaláveis na nossa fé em Jesus Cristo. E naquele momento difícil, o Senhor, ele mandou um anjo encorajar a Paulo e revelar a Paulo o que iria acontecer, e a fé de Paulo, quando ouviu, foi fortalecida mais e mais. Atos capítulo 27, verso 23 e verso 24, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aqueles que estão contigo, Paulo, serão abençoados, porque eles estão contigo. E a gente vê que Paulo, ele testemunhou da fé dele. Paulo, ele mostrou a confiança dele, e através da fé e da confiança dele no Senhor, ele encorajou os tripulantes. Atos capítulo 27, verso 25 e verso 26, que diz: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Deus revelou para Paulo, Paulo contou para eles o que iria acontecer. A fé dele, a confiança dele estava firmada, estava ancorada no Senhor, nas promessas do Senhor. Ele não se abalou, ele não se desesperou. E Salmo 62, verso 2 diz: só ele é minha rocha e salvação, meu baluarte, ele jamais me deixará desesperar. A fé dele era alicerçada em Cristo, estava ancorada em Cristo. A fé, a confiança dele em Jesus Cristo encorajou aqueles tripulantes, pois ele sabia que ele estava seguro, que ele tinha um porto seguro, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa, ele é o Deus Todo-Poderoso, para ele não há impossível. Hebreus capítulo 10, verso 23 nos mostra: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. A confiança e a fé de Paulo estava alicerçada na rocha. No Salmo 125, verso 1, o salmista diz:
Todos aqueles que depositam a absoluta fé no eterno são inabaláveis como o Monte Sião. O que o Senhor está falando, que quem tem esperança nele, quem deposita absoluta fé nele, ele mantém a pessoa firme, ele mantém a pessoa forte, ele sustenta a fé da pessoa. Mas o Senhor, ele havia feito promessa, ele havia garantido que Paulo iria se apresentar a César, e mais, todos os tripulantes do navio se salvaria. Atos 27 e 26. Portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus. Olha que tremendo. Eu não sei em quem você está colocando a tua fé. Eu não sei porque você está deixando a sua fé estar abalada. A sua esperança não está firme. Olha que Paulo fala: assim como a mim me foi dito, eu creio que irá acontecer. Nós precisamos crer nas promessas de Deus, nós precisamos crer no Deus que nós servimos, porque Paulo, quando Deus falou para ele que ele não precisava ter medo, é porque o medo, ele é o oposto da fé. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Era uma tempestade que Paulo estava vivendo, era muito difícil aquela situação, mas Paulo, ele sabia que aquele que fez a promessa é fiel, ele sabia que Deus garantia a existência dele, ele não precisava recear. E Paulo, ele encorajou os homens a se alimentarem. Atos 27, do versículo 34 ao versículo 36. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo-o começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se a comer. Aqueles homens, eles foram animados através da fé de Paulo, através da confiança de Paulo. Paulo mostrou que ele estava ancorado naquele que é fiel. A esperança dele não era uma esperança vã, era uma esperança feita pelo próprio Deus, e ele cria na promessa de Deus. No navio mesmo que Paulo estava, mesmo ele mostrando fé, confiança, segurança dele firmada em Jesus, ele precisou falar ao centurião, porque os marinheiros, eles queriam fugir do navio, e se eles fugissem do navio, eles não teriam garantia de vida. No Salmo 27, verso 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos, porque a promessa era feita a Paulo. Todos aqueles que estivessem com ele seriam salvos, não iriam perecer. E nós vemos que quando o Senhor mandou aquele anjo encorajar a Paulo, eles já estavam passando por um momento de desesperança, no sentido de achar que não sobreviveriam. Mas quando Paulo ouviu a orientação do Senhor, ele tomou a frente e ele pôde encorajar a todos que estavam com ele, porque a esperança dele estava firmada, ancorada no autor e consumador da fé. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Olha que importante. Feliz é o homem que deposita total confiança no Senhor, que a fé dele está no Senhor. Mas ainda o salmista fala no Salmo 84, verso 12: ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Deus manda colocar uma confiança plena, uma confiança completa, total
total na pessoa do nosso Jesus. Ainda no Salmo 71, verso 5, olha o que o salmista fala: tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Eu deposito em ti toda a minha confiança desde a minha juventude. Ele não depositava um pouquinho da confiança, não, ele depositava a total confiança dele no Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens, após se alimentarem, eles recobraram as forças, eles não ficaram parados, eles agiram, porque agora eles estavam fortalecidos fisicamente. Atos capítulo 27, verso 38, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. O que eles podiam fazer, o que dependia deles, eles fizeram, mas após eles estarem com a força já recobrada. E nós, quando nós estamos numa situação aonde a gente vê que a esperança está se perdendo, aonde a gente vê que a fé está abalada, nós precisamos fazer como o profeta Jeremias. Nós precisamos nos alimentar, mas nos alimentarmos espiritualmente na palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, verso 16, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo, elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Louvado seja Deus. Quando o profeta Jeremias ele encontrou a palavra de Deus, ele não a desprezou, ele não achou que aquela palavra não iria ser útil para ele, ao contrário, ele sabia que era a palavra de Deus, e ele fala que ele digeriu, que ele comeu, ele fala que ele se alimentou da palavra. Ah, como é importante nós fazermos isso, como é importante nós nos nutrirmos da palavra de Deus, mas não é um dia sim e outro não, ou uma vez por semana. Olha o que Jeremias fala: elas me nutrem dia após dia, são a minha satisfação e júbilo maior. Hoje nós vemos que as pessoas, elas preferem música, elas preferem qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que fortalece o teu espírito, é a palavra de Deus que renova os teus ânimos, é a palavra de Deus que te ajuda a caminhar, a vencer. E na palavra de Deus você vê que você pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Ainda em Ezequiel capítulo 2, verso 8, nós vemos Deus falando com Ezequiel, e Deus falava assim: contudo tu, ó filho do homem, ouve o que te falo, não sejas como esse povo insubmisso, abre a tua boca e come o que eu te ofereço como alimento. Louvado seja Deus. O Senhor, ele nos oferece a palavra dele para que nós possamos estar animados, para que nós possamos estar alimentados, para que nós possamos estar nutridos. E nós precisamos nos alimentar da Bíblia Sagrada para termos saúde espiritual, para termos energia, para recobrar as forças, para renovar a esperança no Senhor Jesus. E o autor de Hebreus, ele fala sobre a âncora da alma, sobre estar firme e segura no autor da nossa fé. Vamos ler Hebreus capítulo 6, verso 18 e verso 19, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, duas afirmações que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Olha que tremendo o que o autor de Hebreus está falando para nós. Se nós pararmos para ver esse como âncora da alma, a esperança é para nós como âncora da alma. Lembra que a âncora é uma parte pesada de metal, mas ela é presa por uma corrente, e a corrente é lançada ao mar. E olha que tremendo, aquela
aquela corrente, ela passa quando nós vemos, dá para nós imaginarmos, ela passa, ela entra lá no Santo dos Santos e ela ancora, sabe em quem? No Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso porto seguro, o Senhor Jesus é a nossa esperança e as promessas que Ele fez, como nós vimos, quando nós lemos o contexto, nós vemos que é a promessa que Ele fez a Abraão, é a promessa que Ele faz de salvação, é a promessa que Ele faz de vida eterna, é a promessa que Ele faz para nós, sabe por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele não mente, porque Ele é poderoso e Paulo confiou no que o Senhor disse a ele. Paulo sabia das duas afirmações que o autor de Hebreus mostra, ele sabia que Deus é imutável, ele sabia que Deus é fiel, ele sabia que a palavra do Senhor, como juramento, é impossível o Senhor mentir. E olha, sabe quem fala isso? Balaão. Balaão, ele afirmou isso para Balaque, rei dos Moabitas, que queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Números capítulo 23, verso 19, que diz: Deus, ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Balaão, ele era um profeta, mas ele não era um profeta íntegro, ele não era um profeta reto, ele não servia ao Senhor, e ele falou quem é o nosso Deus. Agora, quantas pessoas que se dizem servos de Deus, Deus fala algo e essa pessoa não se assegura, não tem esperança, não fica com confiança e com fé na palavra do Senhor. Mas após Balaão dizer isso, ele ainda acrescentou, vamos ver que interessante, Números 23, verso 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. O homem não pode revogar a bênção que o Senhor nos dá, o homem não pode desfazer o que Deus mandou fazer, o que Deus sustenta, o homem não destrói. Louvado seja o nosso Senhor. E durante aquela noite turbulenta, aqueles homens tiveram suas esperanças renovadas, pois um servo de Deus os encorajou. Na manhã do dia seguinte, eles avistaram a praia. A força das ondas era grande, mas todos se salvaram. Uns se salvaram nadando, outros se salvaram agarrados a tábuas ou a peças do navio. Mas depois daquela tempestade veio a bonança, depois daquela noite sombria veio o raiar do dia. No Salmo 30, verso 5, a parte B, o salmista fala: o pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Quando nós cremos na palavra do Senhor, nós sabemos que a vitória vem, nós sabemos que o Senhor, Ele é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. Quando nós falamos em âncoras da vida do cristão, é necessário lembrar que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança está afirmada no Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus é o nosso porto seguro, Ele é a nossa rocha, Ele é firme, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Mas é necessário nos alimentarmos espiritualmente da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, para sermos fortalecidos e não desanimarmos diante das dificuldades, diante das tempestades e diante das adversidades da vida. O salmista Davi, no Salmo 42, verso 5, ele faz uma indagação para a alma dele, e nós precisamos pensar nesta fala de Davi: por que estás assim tão abatido, a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Olha o que Davi fala: deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda louvarei por seu livramento. E eu vou concluir com a conclusão do salmista Davi nesse versículo: Ele é o meu Salvador, Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de eternamente. Ele é o Senhor, Ele pode acalmar qualquer tempestade. Nós precisamos alimentar a nossa fé, alimentarmos a nossa esperança e estarmos ancorados no nosso Senhor Jesus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.